Olá, companheiros, olá, companheiras, todos aqueles que se encontram sintonizados com o nosso canal, o Espaço Interior Cassim Fran no YouTube, para podermos estudar aspectos da espiritualidade. Nós estamos estudando as obras de Joana de Ângeles e vamos fazer um intermeio com as obras de Ângela Maria La Salavatà. Doutora Ângela Maria La Salavatà, uma psicanalista, uma psicóloga renomada italiana. Nós tivemos a bondade de termos acesso aos seus livros em 1971 no Rio de Janeiro. E de lá para cá nós fomos comprando e praticamente adquirimos quase toda a sua obra. Existem alguns livros, este que nós vamos iniciar, nós conseguimos tirá-lo em PDF, né? O Caminho do Aspirante Espiritual. É um pequeno livro, uma leitura fácil, entende? Ao alcance de todos nós. Nós vamos intermear porque tem muito a ver com o estudo que nós estamos realizando das obras de Joana, do Espírito Joana de Ângeles. Para tanto, nós vamos rogar a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe, os benfeitores amigos espirituais que nos assistam, meu querido anjo da guarda que me conceda a bondade, a misericórdia da assistência, para que eu tenha clareza mental para passar a mensagem de maneira simples e objetiva e clara. Vamos então, como de hábito, ouvir um pouquinho, por alguns segundos, a melodia e iniciarmos o estudo. Muito bem. Este livro tem como o seu contexto o convite para a espiritualidade. Tanto é que o tema é o caminho do aspirante espiritual. Levar aos seus leitores e ao nosso estudo um convite para a espiritualidade. É o que nós já estamos fazendo com as obras que até então temos gravado, né? O primeiro capítulo, ou seja, ela intitula como lição, a primeira lição tem como tema o início do caminho. O início do caminho. Ela diz assim: há um momento na marcha evolutiva do homem em que ele começa a intuir, a princípio vagamente e depois cada vez mais clara, a sua verdadeira natureza, e nessa ocasião entrevê a realidade que está por detrás da aparência dos fenômenos. Nós, infelizmente, vivemos mobilizados por uma série de aparências, né? E sentimos a necessidade de tê-las. Por quê?
por causa do nosso primarismo, por causa da nossa infantilidade, não é? Repara, continua, que evolui, que há dentro dele um mundo desconhecido, mais real que físico, o qual pressiona para vir à luz. Há algo dentro de cada um de nós que impulsiona-nos para sair para fora, para sermos alguém verdadeiramente, não é? Principia, acima de tudo, continua ela, a sentir uma necessidade imperiosa de se aperfeiçoar, de tomar conta de si próprio, de iniciar sua autoformação, uma vez que já não lhe bastam teorias e conhecimentos intelectuais, é-lhe indispensável passar a realizações práticas e a algo concreto. A pessoa não se satisfaz somente com o que ela está tendo, ou seja, com a superfície. Nós somos muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Eu fico surpreso, às vezes, de ver a necessidade das pessoas de fazerem questão de possuir uma boa aparência. Eu fico surpreso e interessante, não por julgar, pelo amor de Deus, é necessário que a gente na vida tenha condições de tirar, avaliar a trajetória da nossa existência, né? Então, o que nós precisamos observar? Primeiro, a si próprio, observar a si próprio e também observar o mundo que você está vivendo. Às vezes o mundo que você está vivendo é um mundo totalmente irreal, um mundo que não é verdadeiro, né? Então nós precisamos tomar consciência disso e é como ela nos fala aqui, necessidade imperiosa de se aperfeiçoar, de iniciar uma autoformação. Nós precisamos, na situação em que nós encontramos, e principalmente no momento em que nós vivemos, de reformatar os nossos valores. Fundamental. Precisamos reformatar os nossos valores. Por quê? Porque fica ultrapassado. As coisas estão mudando vertiginosamente, nós precisamos acompanhar. Nós não precisamos estar atualizados de tudo, não. Mas nós precisamos sim ter uma meta, um foco. Qual é esse foco? O conhecimento de si próprio. Se antes, continua ela, houvera um período de buscas, de exame intelectual, de aquisição mental da verdade, ou de escolha entre várias teorias, agora, ao contrário, há uma adesão íntima aos conhecimentos reunidos, uma aspiração de os tornar parte real da vida, da personalidade e uma necessidade de formação de si próprio, visando a tornar-se um canal de energias espirituais. Tornarmos um canal de energias espirituais. A nossa vida é a vida espiritual. Nós estamos atolados na vida material, nós estamos enfiados de tal forma na vida material que nós esquecemos que nós somos um espírito eterno.
Nós somos um espírito eterno. E como espírito eterno, nós precisamos valorizar o nosso verdadeiro e real sentido, que é espírito. Na busca do self, que é o espírito imortal. Em outras palavras, continua ela, o homem declara-se conscientemente a favor das forças evolutivas e com elas colabora. Olha que graça! Ele se identifica, ele se declara conscientemente a favor. Ele não está contra, está a favor. Por quê? Porque ele nota que permanecer como ele se encontrava é prejuízo, é sofrimento. Então ele tem que mudar. Para que ele mude, ele tem que se associar, ele tem que se tornar partícipe, não é? Ele tem que fazer parte da mudança, da nova pessoa que ele está assumindo. E com isso, colaborar com essas forças criadoras e iluminativas. Inicia-se, então, segundo ela, para o homem, o período evolutivo chamado Caminho do Aspirante Espiritual. O nome do livro. Porquanto sua nota fundamental é a aspiração que já não é mais apenas um ímpeto emotivo, mas um verdadeiro, real pedido, um apelo apaixonado e insistente à alma que suscita resposta e produz reais transformações e sublimações na personalidade. Que coisa linda, não é? É o caminho do aspirante espiritual. Vamos voltar.